mas uma comparação invertida, né? Nós somos extremamente frágeis, finitos, a nossa vida é rápida. Aqui está dizendo sobre a florzinha, né? Da florzinha do matinho, né? Que aparece e vem o sol, não chove por algum tempo, essa plantinha frágil, ela fica seca, ela perde a sua beleza. Eu estava entrando agora à igreja, ali na lateral tem umas flores alaranjadas, assim, um laranja lindo, né? Eu fiquei olhando ali, chamou a minha atenção, e eu fiquei pensando, essa florzinha é tão bonita, mas daqui a pouco ela vai passar, ela não vai ficar aqui por muito tempo. Então tem que aproveitar a beleza porque já vai embora. E aí, nós também somos assim. As pessoas que têm mais idade podem nos dizer como é rápida a vida, como é ligeiro. E eu fico pensando, se nós temos noção e temos a ideia de que o que nós somos tem alguma importância. Meus queridos, perto da palavra de Deus, nós somos algo tão passageiro, mas nós temos a palavra de Deus, que aqui diz que, se você observou o versículo 25 com cuidado, diz assim: a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A nossa Bíblia, esse livro que você tem, ele não tem atualização. Ele não tem versão 2.0, 3.0, não tem isso. O que Deus disse é. Não precisa ser acrescentado absolutamente nada. Não existe nenhuma sombra de dúvida que é a palavra de Deus. O que você ler aqui é verdade. É um preceito eterno. Vale para você, valeu para os seus pais, vai valer para os seus filhos, valeu há 1000 gerações atrás e valerá para 1000 gerações à frente e valerá para sempre. O que Deus diz é eterno. Você sabe o peso disso? Que segurança nós podemos ter em saber que o que Deus fala na sua palavra é uma coisa segura, uma coisa firme. É algo que você pode se firmar, construir alicerces. Você pode acreditar e viver dentro dessa palavra, porque ela é verdadeira e fiel. Nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. Ela é a nossa diretriz. Não é o que o pastor falar, é o que a palavra diz. Ninguém precisa ter medo de pastor, nem medo de alguma outra coisa, porque o que nos guia é a palavra de Deus. A ela sim você deve tomar cuidado e observar. Se uma pessoa faz o que a palavra diz, essa pessoa está firmada na rocha. Ela está com seu alicerce firme e eterno. Qual é o nosso problema? Nós lemos pouco a palavra. Nós usamos de outras fontes para nos assegurarmos daquilo pelo qual Deus já colocou na sua palavra. Eu convido você a abrir agora a Bíblia no Salmo de número 1, Salmo 1. Porque o Salmo 1, ele nos apresenta como é a vida de uma pessoa que vive segundo a palavra. Salmo de número 1. Sabe, a palavra bem-aventurado, ela pode ser traduzida por feliz, ou pessoa de sucesso, ou bem-sucedido, ou bem-aventurado. Uma pessoa que atingiu os objetivos, uma pessoa que é útil, que tem satisfação em ser quem é. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como é triste uma pessoa que vive num lugar aonde as outras pessoas não consideram a palavra. Como é ácida essa vida, como é triste. Uma pessoa que fica escarnecendo, criticando, que não deixa se fazer nada positivo, não se constrói nada. Como é limitante. Por outro lado, versículo 2: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei apareceu uma palavra aqui na minha Bíblia. O que está escrito aí depois da palavra lei? Muito bem, eu preciso falar sobre isso. Nós achamos que a Bíblia basta ser lida. Eu li 3 capítulos, como algumas pessoas dizem, se você ler 3 capítulos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Mas o que você não sabe é que a Bíblia está nos ensinando a meditar na palavra de Deus. O que é isso? Meditar é você ler um salmo como esse, por exemplo, e você ficar pensando nele. E hoje a gente tem alguns problemas. Por exemplo, as pessoas não sabem meditar. A gente chega em casa, liga o celular, o telefone, o aspirador, o liquidificador, o micro-ondas. A gente não medita. Meditar é você parar tudo e se concentrar na palavra de Deus. É você deixar a sua mente remoer aquilo que você leu. É você confrontar com a sua realidade. É você ler esse salmo e se perguntar: porventura, será que a minha vida está sendo uma vida bem-aventurada ou eu estou dando ouvidos para os ímpios? E você responder essa pergunta, você mesmo. E você mesmo se arrepender de estar dando ouvido aos ímpios, e você mesmo orar, e você mesmo dizer: Senhor, me ajuda, porque eu não quero pecar estando diante da tua palavra e não prestar atenção no que o Senhor está dizendo para mim. Mas isso exige tempo. E nós não temos dado tempo para Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Não é uma coisa assim, 5 minutos, 10 minutos, é o tempo todo. Você se sente infeliz, desesperado, a sua vida não tem encontrado lugar. Você está precisando fazer como o Salmo 1 diz. Desligue as outras fontes de sujeira, de água turva, de água mal cheirosa, e se conecte com a limpeza e clareza da palavra de Deus. Algumas pessoas perguntam para mim: pastor, eu nunca li esse texto como foi dito nessa noite. Você tem que meditar. Ou você acha que uma pregação aqui sai de 5 minutos? Às vezes demora 1 mês meditando num texto. E aquela meditação, e aquilo vai surgindo, vai aparecendo por Deus, e a gente vai escrevendo, vai colocando, e aí então surge uma mensagem. Porque se meditou. Não foi uma coisa que aconteceu. E você também pode fazer isso. Meditar. É tão importante isso. Sabe, as pessoas não sabem fazer isso. Você precisa aprender a meditar na palavra. De dia e de noite. Agora, se uma pessoa fizer isso, qual é o resultado de quando eu medito na palavra de Deus? Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer
Como é que é? Tudo que uma pessoa que medita, que se preocupa com a palavra de Deus vai prosperar? Vai. Porque é a palavra que está dizendo. Algumas pessoas falam assim, eu tenho orado por tantos anos e nada acontece. Talvez se você passar a ler a palavra e meditar também. Porque a nossa oração somos nós falando com Deus. E a leitura e a meditação é Deus falando conosco. E às vezes Deus tem alguma instrução para passar para nós, uma coisa clara, certa, mas nós não estamos dando ouvidos, nós estamos só orando e falando, mas nós não estamos ouvindo Deus falando conosco. Eu não tenho pressa de ler a Bíblia. Eu me satisfaço às vezes com uma frase, nem um versículo inteiro. Desde que eu esteja profundamente envolvido com aquilo que Deus quer falar para mim. Não é o quanto eu li, mas é como eu estou lendo. Não tenho pressa. Não tenho pressa de ouvir Deus falar. Porque uma gota de sabedoria de Deus vale mais do que um oceano de qualquer outra coisa. Não são assim os ímpios. O ímpio, o que é? Pessoa ímpia é aqui contrastada com o justo. O ímpio é o que vive na impiedade, que não tem piedade, que não tem sentimento, não tem envolvimento, o que não tem fé, o que não se envolve com Deus, não é justo, não é justificado. Porque não adianta vir à igreja, e não adianta dizer que é crente, e não adianta falar versículo de cor. Não é isso. Mas uma pessoa que está com o seu coração firmado na palavra. Pode decorar versículo? Deve, para que possa meditar. Mas isso não é a prova de que você é justo ou não. Não se justifique usando a Bíblia, porque Satanás também sabe usar a Bíblia. A questão não é o que você vai fazer da boca para fora, mas onde seu coração está. E aqui diz assim, não são assim os ímpios. Como eles são então? Se de um lado nós temos uma árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto, que está com, como dizer assim, o seu cronos, o seu tempo, está funcionando perfeitamente, tudo aquilo que tem que ser está acontecendo, a vida está cumprindo os seus propósitos. Por outro lado, olha como funciona o ímpio. Ele é como a moinha que o vento espalha. É como aquele resto do trigo que o vento bate e leva para qualquer lugar. Não tem firmeza nenhuma, não tem significado nenhum. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Um dia todos seremos julgados. E as pessoas que não usaram a palavra para se firmar, para se pautar, para ter uma vida de acordo com a palavra, não vão subsistir na presença de Deus. Assim também é na igreja. Algumas pessoas podem ter certeza, meus queridos, desculpa o que eu vou dizer, talvez alguém vai ficar até triste, mas a gente tem que dizer isso que é bíblico. As pessoas que não estão envolvidas com Deus, versículo 5, não se sentem bem de estar na congregação. A igreja, o culto, não é um lugar de prazer. É um lugar de tristeza, de angústia, de cansaço, que a pessoa não aguenta vir. É isso que a Bíblia está dizendo. A pessoa não subsiste na congregação dos justos. Agora o versículo 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. É um caminho de perda. Eu gostaria que você voltasse agora para o Salmo 119. Nós lemos ao início do culto, mas o Salmo 119 é um salmo que é o maior salmo da Bíblia. E o foco desse salmo é a excelência
da palavra de Deus. E o salmista, ele nos apresenta a palavra de Deus. Vamos ver o versículo 9 do Salmo 119? Com que purificará o jovem o seu caminho? Como é que eu vou fazer para ter uma vida de acordo com a vontade de Deus? Resposta: observando conforme a tua palavra. Versículo 10: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E o versículo 11, que é tão conhecido: escondi a tua palavra no meu coração, para não... o pecado está me levando, eu não sei o que fazer, eu oro e não acontece nada, eu oro cada vez mais e parece que fica mais forte a tentação. Mas a Bíblia está dizendo para você, não é para você orar na tentação, não é isso, não é essa arma. A arma contra o pecado é a palavra. Aí então a oração. A palavra e a oração. Eu aprendi assim desde pequeno. A palavra é o inspirar. E a oração é o expirar. Palavra e oração. Palavra e oração. Você consegue só expirar ou só inspirar? Você precisa fazer essas duas coisas. Nós precisamos nos encher da palavra para que a nossa oração ela tenha significado para Deus. As músicas mais belas são extraídas da palavra. Não existe algo mais lindo do que a palavra de Deus. Se uma pessoa ler a palavra de Deus, aprenderá tantas coisas maravilhosas, vai chorar, vai rir, vai se alegrar na presença do Senhor por ler a palavra, apenas por ter contato com a palavra. A sua vida está infeliz? Leia mais a Bíblia. Pare de chorar e comece a ler a Bíblia. Você não tem significado, não encontra alegria, a sua vida está fora do eixo? Vá até a palavra. Leia. Mas eu leio e não entendo nada. Continue lendo. Deus vai esclarecer você. Tem gente que lê uma parte. Não entendi nada, vou parar. Continue. Calma. Não entendeu uma palavra, alguma coisa? Veja o que significa aquela palavra. Tem uma palavra que em algumas Bíblias tem lá, é concupiscência. Eu não sei o que é concupiscência. É desejo. Por que não colocaram desejo aqui? Já nas Bíblias mais modernas já colocaram, mas se a sua é de tradução antiga, então você compra um dicionário. Mas não leia sem entender. Entenda o que Deus está falando com você. Senhor, eu não estou entendendo, me ajuda. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero aprender o que está escrito aqui. Versículo 25 do Salmo 119. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. De Deus nos dá vida. A sua alma está seca, está sem brilho. Vá até a palavra. Versículo 41. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Não é de acordo com o que eu acho. Versículo 81. Desfalece a minha alma pela tua salvação, mas espero na tua palavra. Eu gostaria que você também abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Lá no Novo Testamento também, quase no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículos de 19 e seguintes. Olha só o que Tiago está nos ensinando aqui. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e mais tardio ainda para si. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso,
rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a... Então, a Bíblia, a princípio, ela é rejeitada por nós. Quando você começa a ler a Bíblia, há uma rejeição. É normal isso. Porque você está diante da pura palavra de Deus. Isso causa um certo mal-estar a princípio. Nós não temos vontade de nós mesmos de ler a palavra de Deus. Por isso que você pode fazer um teste. Se você falar assim, hoje às 5 horas eu vou ler a Bíblia, vai acontecer de tudo para você não fazer isso. Mas você tem que dizer, eu prometi para mim mesmo e para Deus que eu ia fazer isso. Eu não vou atender telefone, não vou ligar computador, eu não vou atender, eu vou ler a palavra. É um compromisso seu. Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode, o quê? Salvar as vossas almas. É a palavra que salva. Olha o versículo 23. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, ouvir a palavra não é tudo. Qual é a segunda parte? Praticar, fazer o que ela diz. Eu fui na igreja, não gostei da pregação do pastor de hoje de manhã, ficou falando da palavra. Eu já leio a Bíblia. Você pode ler a Bíblia toda. Mas a questão não é ler. A questão é ler e obedecer. E é aí que pega. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é o semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será, olha só o bem-aventurado outra vez aqui, lá do Salmo 1, agora aqui outra vez, será bem-sucedido no seu feito. Se alguém entre vós, bom, aí já é só até o 25, aí já era outra mensagem para outro dia, a da língua não é hoje. Tudo bem. Agora vamos para Hebreus 4. Alguém deve ter falado, ainda bem, pastor, que o senhor não vai falar da língua. Ufa, vim no dia certo na igreja. Hebreus 4, 12 e 13. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva, olha só, hein? A palavra de Deus é interessante isso, hein? Quando Deus fala, o que ele fala tem vida própria. Nosso Deus é tão poderoso que as palavras que ele professa, que ele diz, têm vida nelas mesmas. E tem mais do que vida, tem eficácia. Sabe o que significa eficácia? Eficiência é uma boa coisa. Eficiente é uma pessoa que faz tudo aquilo que tinha que fazer, né? Mas eficácia é aquilo que faz tudo o que tinha que fazer sem absolutamente nenhum desperdício, no menor tempo possível. Isso é a palavra de Deus. Ela é viva e ela é eficaz. Ela completa a sua obra com perfeição. Versículo ainda 12. E mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Meus irmãos, dentro de nós existe algo que está além do corpo. Não é a sua mente. Existe algo que é a sua parte que se apresentará diante de Deus, que é quem você é. É o ser que está aí dentro desse corpo. Agora todos nós estamos aqui em público, né? Todo mundo aqui bonitinho, né? Mas dentro de nós existe o pecado.
E dentro de nós existe esse ser pecador que se opõe a Deus, e esse ser pecador, ele se comporta muito bem em público. Mas nós pecamos, nós somos falhos. E quando nós lemos a palavra de Deus, ela entra pelo seu ouvido ou pela sua mente, mas ela ultrapassa o seu intelecto, ultrapassa o seu psicológico, ela ultrapassa o que você é e ela chega até a sua alma. É isso que você tem que entender. Quando o Espírito Santo de Deus fala com alguém, ele não está se preocupando em falar com o corpo, com o ouvido, com a mente. Ele está falando com algo transcendente, algo que é você. Algo que se tirar o corpo, desligar a mente, continua existindo. E a palavra de Deus chega lá. Por isso que quando às vezes a gente está ouvindo a palavra ou lendo a palavra, nós começamos a chorar. A gente fala, mas eu não estou triste. Por que eu estou chorando? Ou por que eu estou tão feliz? O que aconteceu? O que é isso dentro de mim que parece que não tem nada a ver comigo? É a sua alma. Deus está falando com você. Quem você é como ser eterno que Deus criou e que vai prestar contas a Ele com outro corpo. O corpo muda, mas você continua sendo você. Por isso que você precisa deixar a sua alma ser transformada pela palavra. É só a palavra que entra lá e lapida o que você é. Então, por exemplo, você é um pecador, mas você se encontra com a palavra e você fala assim, eu não vou mais fazer isso, porque isso não agrada a Deus. E essa força maior, vamos dizer assim, em você, dizendo, como eu posso ter condição de vencer o pecado? Porque a palavra entrou lá aonde você é e mudou você. Você não é mais você. Agora você é alguém transformado pela palavra. A Bíblia faz isso. A palavra é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É um perigo quando uma pessoa lê a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque essa pessoa, ela vai se encontrar com a verdade. E o mundo não quer isso. O mundo não quer pessoas que compreendam a verdade de Deus. Como é bom que você sabe disso, que você pode mudar a sua história, a sua existência através da palavra. Agora, versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Tem gente que fala assim, eu estou com um problema, mas eu não vou pensar nisso, eu vou deixar para outra hora. Eu não tenho agora, eu vou ficar me preocupando com isso. Eu estou ali na igreja, o Espírito Santo está falando comigo, mas hoje eu não estou com muito boa vontade de fazer. Olha, o versículo 13 vai dizer assim, que não existe absolutamente nada que Deus não saiba. Por isso ele escreveu a sua palavra, para resolver o seu problema. Se você está lendo a palavra, ouvindo uma mensagem baseada na palavra, e Deus está falando, pare com isso, não faça assim, ouça a palavra, ouça a voz de Deus falando com você. E atenda, e mude para o seu próprio bem, para a sua própria bem-aventurança, para o seu próprio sucesso. Abra, por favor, a sua Bíblia em Isaías 55, que você aqui em Isaías 55 vai ter uma parábola, vamos dizer assim, uma explicação de Hebreus. Isaías 55, 10 e 11. Olha só, aqui a palavra de Deus é comparada à água. Isaías 55, 10 e 11. Olha que bonito está escrito aqui. Um dos livros mais lindos da Bíblia é o livro de Isaías. Olha o que está escrito aqui, Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como desce a chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia,
antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Olha que coisa está escrito aqui. Está escrito que, como a água chove, rega o solo e as plantas nascem e sobrevivem através da água. E aí a pessoa pode ter pão. Quer dizer, o que o pão tem que ver com a chuva? Tudo. Tudo. A semente sem água não brota. A água não produz, a água não entra na semente e um milagre da vida acontece, não é assim? Não sei se você já viu isso, mas você pode ter um feijão lá na sua casa, guardar ele lá a vida inteira. Anos. Está lá. Mas um dia você pega aquele feijão e coloca ele em contato com água e ele brota. E nasce uma planta que pode dar milhares de feijõezinhos. Meus queridos, a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é assim. Se você se expor à palavra de Deus, ela muda você, ela faz você deixar de ser semente e se transformar numa planta que frutifica. Uma planta que serve, uma planta que produz, que traz pão para outras pessoas. A palavra de Deus aqui está dizendo que quando ela sai da boca de Deus, ela não volta vazia, ela cumpre aquilo que Deus quer. Olha que coisa é a palavra de Deus. É uma coisa indescritível. Eu posso falar aqui, não acontece nada. Mas quando Deus falou lá no Gênesis, haja luz, o que foi que aconteceu? Houve luz, é algo extraordinário. Tem uma tradução que eu tenho em casa da Torá que diz assim, e Deus disse, faça-se luz, e a luz se fez. É bonito isso, a luz mesmo, ela ouvindo a palavra de Deus, ela veio à existência. Algo que não existia passou a existir. A palavra de Deus prosperará naquilo que Deus a enviou. Agora eu vou pedir que você vá para 2 Timóteo, capítulo 3. (14 e 16). Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 16. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos inventar. A gente quer fazer uma coisa nova. A gente fala assim, eu já li a Bíblia, já conheço todo esse negócio aí. Eu vou fazer uma coisa nova agora. Agora eu vou criar um negócio melhor que a palavra de Deus. Tem alguma coisa melhor que a palavra de Deus para ser criada, inventada? Existe alguma coisa que pode ser melhor do que o que Deus disse? Pode ter alguém que possa melhorar? Obviamente que não. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não inventa. Não faz nada fora daquilo que você aprendeu quando você era uma criança. É aquilo lá, Timóteo. Aquilo lá que você aprendeu há tantos anos atrás continua sendo verdade. E é aquilo lá que vai fazer você compreender quem é Jesus Cristo. É a palavra aquela lá, Timóteo. Tem nada para inventar. Tem nada novo. Aí você vai me perguntar assim, mas eu venho na igreja há tantos anos, eu já ouvi tantas mensagens, e sempre fico ouvindo de Jesus, e fico ouvindo as mesmas coisas. E eu vou perguntar uma coisa, quantos % você já mudou? Ouvindo a mesma coisa? Porque essa é a pergunta. Eu posso tomar um remédio a vida inteira, mas não acontecer nada. Então, a pergunta não é o que eu tenho que mudar na palavra. A pergunta é o que eu tenho que mudar em quem? Em mim. Eu que tenho que deixar a palavra mudar a mim mesmo.
A palavra não vai mudar. Você precisa mudar. Aqui que está dizendo, em isso, Timóteo. Olha o versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. É para isso que serve. É como um padrão. Você sabia que existe um peso na França de 1 quilo? 1 quilo está lá dentro de um lugar a 20 graus centígrados. Existe um pedaço de metal lá, 1 quilo. Se alguém fizer alguma outra coisa e falar isso aqui é 1 quilo, em tese sempre teria que colocar na balança para dizer, está certo, é 1 quilo mesmo. Aqui está 1 quilo padrão. Você sabe que, apesar de todos os esforços de contagem de tempo, não existe um relógio perfeito? Até os relógios atômicos, que são os mais perfeitos que se conhece, não são perfeitos ao extremo para contar o tempo. Nós, como seres humanos, não temos capacidade de fazer coisas perfeitas. Nós não sabemos exatamente copiar 1 quilo, porque eu teria que saber, quem sabe de química aí, o mol, quantas moléculas tem. Isso é um cálculo muito difícil. E nós temos muita dificuldade de fazer isso, porque passou a mão se eu passar a mão aqui, ó, o que está acontecendo? Eu estou perdendo células e esse metal está perdendo moléculas, não é assim? Se eu ficar fazendo assim aqui, ó, por 10 anos, vão acontecer 2 coisas. Eu vou acabar com o meu dedo e eu vou perfurar esse metal aqui. Então, nós não conseguimos medir as coisas direito. Por isso que nós precisamos de uma medição perfeita, para nos ensinar onde nós estamos errando, nos corrigir o tempo todo. Para nos redarguir, que é uma puxadinha de orelha, que tem gente que nunca soube o que é isso. Nasceu, não sabe nada. Mas tudo bem. Não sabe o que é uma boa reguada da professora. Mas tudo bem. Fazer o quê? Perdeu. Nasceu no tempo errado. Paciência agora. Sabe o que é uma boa chinelada da mãe? Aquela que se você correr o chinelo pega bem você no meio assim. Então você não sabe, isso é uma bênção. Umas bênçãos que se perderam pelo caminho. Mas enfim. Você, que hoje não pode nem olhar feio para a criança que traumatiza. Mas tudo bem. Eu não sei o que vai dar. Eu talvez já tenha morrido. Não vou ver esse mundo que estão criando hoje aí. Não vou ver isso. Mas tudo bem. Então a palavra de Deus ela serve para dar uma puxadinha de orelha às vezes. Falar, não é por aí. Não é assim que você está me ouvindo, não é assim. Aí você continua a puxar a orelha, para quem não sabe o que é assim, quando um adulto pega uma criança assim, ó, e conforme a criança tentar ir, ela não vai. O adulto não precisa puxar a orelha, é só segurar. Quem faz o processo é a criança. Então a criança aprende assim, quanto mais perto eu ficar, não tem problema. Se eu quiser ir, é assim que é a palavra de Deus. Se eu ficar bem pertinho da palavra de Deus, não dói. Mas à medida que eu quero sair de perto da palavra, machuca. Vamos voltar agora para 1 Pedro, porque a gente está terminando. Começamos por 1 Pedro, vamos terminar. 1 Pedro 1, 24 e 25. É aqui que nós começamos. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Cercou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Sabe, quando você chegar diante de Deus, você tem que... eu vou te falar um conselho especial. Viva, faça tudo como se você já estivesse ensaiando para estar diante de Deus. Você vai chegar lá diante de Deus, vai estar em pé lá, vai ter a multidão de anjos aqui, vai ter o pessoal todas as pessoas que sempre existiram no passado, no presente e no futuro, vão estar todo mundo lá. E você vai estar lá diante de Deus.
E aí vai passar o filme da sua vida lá. O que você vai dizer? É isso que você tem que saber. O que você vai dizer diante de Deus, diante dos anjos, diante de Satanás, diante de todo mundo? O que você vai dizer para Deus? Olha, Senhor, eu estava muito ocupado. A culpa foi do pai e da mãe que o Senhor me deu. Olha, se não fosse aquele governo, olha, se eu não tivesse tanta dívida, e Deus vai estar olhando para você assim. Sabe? Eu acho, quase tenho certeza. Eu acho que na mão de Deus vai ter uma Bíblia igualzinha a essa que você tem aí. E se não tiver na mão de Deus, com certeza vai estar à direita de Deus, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Então, se você falar assim, Senhor, eu vivi o melhor que eu pude a tua palavra. Eu aceitei a Jesus. Eu errava e pedia perdão. Não sou perfeito. Mas o sangue de Jesus Cristo me purificou. E eu vivi por isso. E eu abri mão do que eu queria para fazer o que o Senhor queria. E eu deixei a tua palavra me regar, me molhar, me lavar e fazer brotar em mim aquilo que o Senhor queria. E Deus vai dizer assim: vinde benditos e possuí por herança o que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas vai ter alguém lá que você conhece e vai estar lá também. E aí essa pessoa fala, olha, porque as pessoas me riam de mim, me humilhavam e tal, eu não tinha tempo, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha minha família, eu tinha que estudar, eu tinha que entrar na internet e ver o Facebook, Senhor. Eu precisava saber a vida de todo mundo. E onde as pessoas foram, eu tinha que saber. E Deus vai dizer assim, e para mim a palavra? Ah, Senhor, não dava tempo, eu estava cansado, trabalhava, né, Senhor? Eu não tinha tempo para ficar pensando no Senhor. A vida é tão corrida. O Senhor mesmo fala que a vida é curta na tua palavra, então imagina a minha. Aí Deus vai dizer, você não teve tempo para a minha palavra. Você não teve tempo, não aproveitou o pequeno tempo que você teve para fazer uma coisa útil. Ah, não deu. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tinha meus gostos. Aqui nessa igreja, numa noite, quase 10 horas da noite, um jovem marcou para falar comigo. E ele, conversando comigo, disse assim, eu preciso fazer isso, é o meu gosto. Eu falei, mas e Deus? Ah, eu não sei, eu preciso fazer isso que eu gosto de fazer. Eu vou falar o que ele gosta, que falou para mim. Assim, olha, eu gosto de tocar guitarra e eu gosto de fazer filme. Eu não tenho tempo para Deus. Eu falei assim, pois bem. Vou dizer o que Deus está dizendo para você. Eu gosto de falar a minha palavra. E eu, Deus, também não vou ter tempo para você. Pronto, fechou. Obrigado, até logo, boa noite. Ah, o jovem não gostou. A mãe do jovem me ligou mais tarde. Depois já era tarde, a mãe do jovem... Ô pastor, meu filho foi aí. O senhor não leu nenhum versículo para ele. O senhor não orou, não fez nada, falou duro com ele. Agora ele está chateado aqui em casa. Falei, a culpa é minha? Agora eu que sou culpado? Então eu vou levar essa culpa. Mas a decisão não é minha. A decisão é de cada um. O que eu vou fazer com a palavra? Você que sabe, a palavra está aqui, ó. Olha ela aqui. Está totalmente acessível, não tem nenhuma lei. Talvez você possa dizer, ó, Senhor, eu nunca li a tua palavra. Tudo bem, então, nesse caso vai ter um julgamento. Para tudo, Deus vai dizer, para tudo, ó, essa pessoa nunca ouviu de Jesus, nunca leu a minha palavra, acende a luz amarela aí, vamos fazer um especial agora aqui. Aí é outra história, é com Deus, não é comigo. Mas você e eu, o que a gente tem para desculpa? A gente está aqui com a Bíblia. Vamos orar agora pedindo perdão para Deus? E vamos aprender a fazer o que Deus quer? Vamos fazer isso? Vamos orar? Senhor, nós pedimos perdão, Pai. Perdão porque nós estamos errando muito feio. Nós estamos longe. A gente gasta tempo com tudo. A gente come, a gente toma banho, a gente dorme. A gente não se alimenta da Tua palavra. A gente está longe.
a gente está desligado do Senhor, a gente está conectado com o mundo e está desligado do Senhor. E chegou a hora do Senhor dizer: chega, vamos parar com isso e vamos agora viver uma vida próspera, feliz. Deus, ofereça-nos, Senhor, mais uma chance nessa manhã, que a nossa vida seja moldada pela Tua palavra. Que nós não reclamemos que estamos tristes, porque a gente não lê a Tua palavra. A gente só pode reclamar se a gente lê, se a gente deixar a palavra habitar em nós. Que nós não reclamemos porque as coisas não estão dando certo, porque nada funciona, porque não vai funcionar mesmo. Porque nós estamos indo na fonte errada. E a fonte certa é a Tua palavra. Deixar ela fazer morada no nosso coração. E aí então a gente vai florescer. A gente vai dar frutos, flores, fazer sombra. A gente vai estar conectado na água. E nosso tempo de vida vai ser colocado de novo no eixo. As coisas vão se restabelecer. Haverá brilho nos nossos olhos, alegria no nosso lábio. Nós vamos voltar a cantar, voltar a viver, voltar a verificar a cor das flores, a brisa, a natureza que o Senhor fez, o pôr do sol, a chuva. Nós vamos te louvar por todas as coisas, porque nós estamos cheios da Tua palavra. A gente vai parar de reclamar e a gente vai passar a te louvar. A gente vai parar de murmurar e a alegria vai inundar o nosso ser. E a gente vai dizer assim: louvado seja o Senhor, porque deixou a sua palavra. Senhor, faz morada em nós. Muda a nossa vida, Pai. Ó Deus, nós nos arrependemos, nós pedimos perdão. Perdão, Senhor, porque nós estamos vivendo uma vida errada. Mas nessa manhã o Senhor nos dá a oportunidade novamente da gente experimentar a Tua boa vontade. Ó Deus, obrigado pelo ar que respiramos nessa manhã. Obrigado pelas flores. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua alegria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado saúde para continuarmos vivendo. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nós temos condições de pregar o Teu evangelho. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para nós estarmos vivendo na Tua presença. Obrigado, Senhor, nós te louvamos e agradecemos por Jesus Cristo que nos salvou. Essa é a nossa alegria. Não existe outra alegria maior do que saber que o Senhor nos amou e se entregou por nós. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, com alegria, com coração humilde, com coração feliz. Ó Deus, nós nos comprometemos a abandonar os nossos pecados, abandonar nossas práticas, nossos olhares, nossos desejos, nossas imperfeições, nossa ira, nossa falta de perdão, a nossa insatisfação com a igreja, com as coisas. Nós estamos dispostos a começar outra vez. Nós te agradecemos por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Bom café da manhã.